Vamos ver o método histórico. Primeiro, nós vamos ver a cidade de Éfeso. Ela era uma das principais cidades da província de Roma, da Ásia Menor. Era considerada a capital e uma cidade muito cultural, onde tinha uma das maiores bibliotecas da região. Ela também tinha uma localização estratégica. Ela era uma cidade portuária, porém banhada pelo rio Cáster. Quando as outras cidades, banhadas por mar, sofriam inundações, Éfeso permanecia ilesa e todos os navios passavam por ela. Então era uma cidade com uma rotatividade muito grande. Na cidade de Éfeso também existia adoração à grande deusa Diana na época. Existia um templo muito grande naquela região. Possuíam também montes chamados Touros e Pion, que eram regiões onde se alistavam desde o mar Egeu, onde se era possível ter uma visão do templo de Diana, que era aproximadamente de 6 quilômetros. Tudo na cidade de Éfeso girava em torno desse templo e da adoração a essa deusa. Existiam comerciantes que vendiam coisas referentes à deusa Diana. Então a movimentação na cidade, por causa do templo, era muito grande e o comércio girava em torno deste templo. Para você entrar na cidade de Éfeso, você pagava como se fosse um ingresso. Você tinha que pagar um preço para poder entrar na cidade, tanto para conhecer o templo quanto para conhecer o esplendor da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso possuía um anfiteatro que cabia por volta de 40 a 50 mil pessoas. E é neste lugar que ocorre o tumulto relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 23. A cidade era tão desenvolvida que naquela época eles também possuíam latrinas para o banheiro público. A cidade de Éfeso também era conhecida pela tradição na área de mágica e ocultismo, como foi relatado no livro de Atos, capítulo 19, versículo 18 e 19. Naquele tempo também acontecia o escrito efesino. Isso era um livro de simpatias para problemas do cotidiano. Este livro era muito valioso naquela época. Além da deusa Diana, a magia e o ocultismo também eram muito fortes na época. Agora que já estudamos sobre a cidade de Éfeso, vamos ver um pouquinho sobre essa deusa Diana. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, porque era muito grande e muito bonito. Eles dizem que era feito de mármore branco e parecia um luzeiro de tanto que brilhava. No templo de Diana também se adorava ao deus Baco, considerado o deus do vinho. A história conta que sacrifícios eram oferecidos atrás das colunas do templo, onde existiam sacerdotisas, que eram como prostitutas, e os homens tinham relações sexuais com elas. Esta era a forma de adoração à deusa Diana. E com isso essas mulheres engravidavam e elas não podiam manter os seus filhos dentro dos templos. Então elas eram deixadas na rua e abandonadas. Por isso, você vai entender que o livro fala muito sobre paternidade, porque nós estamos falando de uma sociedade matriarcal, onde a deusa Diana é quem manda, quem domina, e existem muitos órfãos por causa da adoração a ela. Então nós vemos que Paulo vai falar muito sobre a paternidade de Deus, vai combater essa adoração e essa sociedade matriarcal, revelando a paternidade de Deus no livro. Diana era considerada uma deusa maternal da fertilidade e que povoava a cidade e toda a região. A deusa Diana também era considerada a deusa da caça e também a deusa que tinha um poder sobre os animais. O templo também era considerado como um banco na época, onde as pessoas depositavam suas riquezas e guardavam, porque consideravam um lugar seguro onde não seria saqueado. Na mitologia, a deusa Diana era filha de Júpiter com Latona e era irmã gêmea de Apolo. Conta-se a lenda que quando Latona estava parindo, sofreu além das dores de parto, e foi um parto muito complicado. Devido a isso, Diana era avessa à ideia do casamento. A ideia era de que a deusa Diana era um meteoro. Como era filha de Júpiter, ela caiu de Júpiter. Ela tinha autoridade para julgar e era atribuída à noite. Era a deusa da lua e a deusa da noite. Ela podia assumir muitas vezes a forma da deusa Minerva, que era a deusa da guerra. Ela era considerada virgem, por isso ela era considerada pela cidade como protetora das donzelas.
Ela possuía outros títulos, como Grande Mãe da Natureza, patrocinadora dos banquetes, protetora de suplicantes e dos governantes, Santíssima, primeira líder, ouvidora. Também haviam indícios de que existia sacrifício humano no estabelecimento dela como deusa. Ela era celebrada o ano inteiro, mas principalmente durante a primavera, seria por volta de março e maio. Neste período, as mulheres se entregavam aos homens e ofereciam sacrifícios a deusas por acreditarem ser um período de fertilidade. As sacerdotisas usavam uma túnica muito curta e também andavam pela cidade ao redor do templo com os seios desnudos durante o mês de maio. Devido a uma celebração com o deus Baco, aconteciam orgias e diziam que casais ficavam um ao lado do outro, nesse sentido mesmo de orgia e de uma grande adoração tanto à deusa Diana quanto ao deus Baco ao mesmo tempo no templo. No templo também possuíam eunucos, onde o objetivo deles era proferir oráculos de adoração e cantarem louvores em adoração à deusa, enquanto aconteciam os sacrifícios, e também há indícios que aconteciam acrobacias no templo, como forma de adoração. Quando pensamos no contexto histórico do templo e da adoração a Diana, pensamos no que a deusa representava para eles, conseguimos entender o que Paulo fala em sua carta. Era uma cidade com muitos órfãos, era uma cidade que apontava para a deusa, onde tudo dependia dela e sem ela nada podia ser feito em Éfeso. O culto a Diana era intimamente ligado com a cidade, os fundamentos da cidade estavam alicerçados em Diana e todo o Império Romano não existe relatos de um culto voluntário maior que o de Diana. Ela era o coração de tudo. Acredita-se que Paulo gastou grande tempo na cidade de Éfeso, pois já existia toda essa centralidade em Diana. Então Paulo, ele centraliza todo o livro em Cristo, ele aponta tudo para Cristo. Ele mostra primeiro quem é esse Cristo e depois ele instrui para que eles tenham atitudes como Cristo teve, trazendo Cristo para a centralidade.